Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós iremos meditar nesta manhã no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós iremos estudar a genealogia de Jesus, mas não se preocupe, nós não iremos expor a vida de cada um dos personagens que estão descritos na genealogia de Jesus. Então, Mateus, capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos diante da Tua presença, clamando o Teu nome para que o Senhor seja misericordioso conosco, Pai, tanto na transmissão da Tua palavra, como na recepção da mesma, Pai. Fala aos nossos corações, edifica, meu Deus, nossas almas, que nós possamos voltar para casas edificadas, meu Deus, com a Tua palavra, Pai, e que não seja apenas, meu Deus, uma exposição teológica, mas que seja o Teu Espírito Santo falando profundamente aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos, nós sabemos que nosso Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança, e nós vemos isso desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, onde essa aliança se culmina na obra de Cristo, e Cristo, ao ministrar a Santa Ceia, que nós iremos celebrar hoje, Ele diz: esse é o sangue da nova aliança. E esse é o nosso Deus, um Deus que faz uma aliança que se cumpriu em Cristo Jesus. A genealogia de Jesus, ela trata basicamente da aliança de Deus com o seu povo, que foi realizada na obra de Cristo. E há alguns aspectos importantes e cruciais nessa genealogia, que trazem dados desde o Antigo Testamento, que se cumprem no Novo Testamento acerca da aliança. Portanto, o tema principal desta genealogia de Jesus são os aspectos pactuais de Deus com o seu povo. E esse é o tema da mensagem de hoje, os aspectos pactuais na genealogia de Jesus. Quais são esses aspectos? Aonde nós podemos perceber esses aspectos da aliança de Deus com o seu povo nesta genealogia? Antes disso, queridos, queremos introduzir, deixando algumas questões contextuais esclarecidas. Em primeiro lugar, nós devemos entender que essa genealogia ela não é cronológica, ela é cristológica. Isso significa que a intenção de Mateus, ao compilar, ao fazer a pesquisa e relatar essa genealogia, não é um propósito histórico e cronológico. É bem verdade que os dados aqui são verdadeiros, mas ele suprimiu, ele resumiu a genealogia de Cristo, porque existiram muitas outras pessoas nessa genealogia que Mateus
ele suprimiu, não colocou, porque o objetivo dele não é fazer uma genealogia cronológica. Aí muitos estudiosos pecam ao tentar fazer uma datação do período de Abraão até Jesus com base nessa genealogia. Nunca que realmente vai constar 4.000 anos neste período, porque o objetivo é teológico. Ele quer mostrar como aconteceu essa raiz genealógica de Cristo e que relação isso tem com a aliança de Deus com o seu povo. Pois bem, o primeiro aspecto pactual da aliança de Deus com o seu povo, o primeiro aspecto pactual na genealogia de Jesus, aponta para a aliança incondicional de Deus com o seu povo. Esse é o primeiro aspecto que nós observamos na genealogia de Jesus. E aonde está essa aliança incondicional? Veja no versículo de número 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Observe que interessante, Mateus, ele resume essa aliança já no versículo 1. Porque ele vai citar Abraão no versículo 2, ele vai citar Davi mais à frente, a partir do versículo 6. Mas por que ele fez questão de colocar Davi e Abraão logo no início? Porque ele quer exaltar a aliança incondicional de Deus com o seu povo. Porque Deus fez uma aliança incondicional com Abraão, dizendo que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E haveria de vir um descendente de Abraão, que iria então reger as nações, e também ele fez essa promessa a Davi, que um descendente de Davi iria reger também as nações com um cetro de ferro. E nós percebemos a questão incondicional no fato de que não dependia da obediência de Abraão nem de Davi, até porque eles não foram fiéis em tudo a Deus. E mesmo assim Deus cumpriu a sua promessa a Abraão e a Davi. Por isso, é uma aliança incondicional, que não dependia da obediência de Abraão, de Davi, e muito menos de nós. E essa aliança, conforme Gálatas capítulo 4, Paulo mostra que o descendente de Abraão, que foi prometido, é nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Ezequiel capítulo 32 a 34, mostra, mesmo Davi já tinha morrido, mas a profecia de Ezequiel diz que Deus levantaria um pastor, e esse pastor seria Davi, seu servo. Davi já tinha morrido, então essa profecia se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma aliança incondicional de Deus com o seu povo, porque não dependeu da obediência deles e nem da nossa obediência. E é isso que nós iremos celebrar hoje na Santa Ceia. Essa aliança incondicional que Deus tem conosco, porque não depende de nós. E a implicação disso para a nossa vida e nossa relação com Deus, a implicação importante disso, é que mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel, porque não dependeu e não depende de nós. Queridos, esse é o primeiro aspecto pactual que está na genealogia de Cristo. Aponta para uma aliança incondicional. O segundo aspecto pactual na genealogia de Cristo, queridos, aponta para uma graça incondicional. Mas aí você pensa, graça já é incondicional. Mas aqui porque nós queremos enfatizar, como a própria Bíblia faz de quando em quando, como lá em Efésios, Paulo fala em Efésios e em Romanos, da sua graciosa graça. É uma graça graciosa. Isso não é redundância. Isso é para enfatizar o quanto Deus é gracioso para conosco em Cristo Jesus. É uma graça incondicional. Mas aonde nós percebemos esta graça incondicional aqui? Nós percebemos porque essa graça de Deus, revelada no pacto, ela é uma graça que quebra barreiras. Primeiro, ela quebra barreiras culturais. Nós sabemos que o judeu ele tinha alguns preconceitos fortíssimos em relação à mulher. Existia a questão do homem, em separado existiam as mulheres, as crianças, e às vezes eles colocavam até em pé de igualdade com os cães, para os irmãos terem noção do preconceito que o judeu tinha com a mulher. Mulher não tinha vez na história de Israel, mas nosso Deus é um Deus que quebra barreiras, quebra tabus culturais.
E observe que isso é tão forte que Mateus faz questão de colocar mulheres na genealogia do Messias prometido. E ele coloca Raabe, Tamar e Ruth nessa genealogia. Cristo, o próprio Cristo, ele quebrou esses tabus, essas barreiras ao lidar com a mulher samaritana e tantas outras mulheres. A graça de Deus quebra barreiras culturais, a graça de Deus quebra barreiras étnicas, porque na genealogia do Messias havia pessoas estrangeiras, como Tamar, como Ruth, moabita, como Raabe, que era da terra dos cananeus, a cananeia, mulheres estrangeiras, e Deus quebrou ali então barreiras étnicas, colocando pessoas estrangeiras na genealogia de Cristo. Isso é um absurdo aos ouvidos de um judeu da época, uma mulher fazer parte ou ser descrita na genealogia de um judeu, ainda mais um rabino. É um absurdo aos ouvidos de um judeu da época, não só mulher, mas também estrangeiras, pessoas de outros povos fazem parte da genealogia do Messias ou de um rabi, como era conhecido Jesus Cristo pelos fariseus. Mas Deus fez questão de colocar, porque Deus, ele não se importa com as barreiras preconceituosas postas pelo homem. A graça de Deus incondicional, ela quebra barreiras culturais, ela quebra barreiras étnicas e ela quebra barreiras morais. Porque, irmãos, se nós formos analisar a vida dessas pessoas que Deus colocou ou fez questão de colocar na genealogia de Jesus, talvez essas pessoas não fizessem parte do nosso rol de amigos. Talvez fossem pessoas que nós não ousássemos convidar para almoçar em nossa casa. Algumas pessoas talvez a gente convidaria, como Abraão, o pai da fé, como o rei Davi, o grande rei Davi, como Salomão, o homem mais sábio da época. Mas haviam outras figuras aqui que dificilmente nós teríamos tranquilidade em colocá-las em nosso rol de intimidade. Mas Deus fez questão de colocar essas pessoas no rol da genealogia do seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus não é preconceituoso. Nós muitas vezes somos. Agora os irmãos vão entender o grau ou a gravidade dessas questões que nós estamos falando. Que tipo de pessoa que Deus fez questão de colocar na genealogia de Cristo? Vamos começar com os mais leves. Abraão, um homem de Deus, um homem que realmente tinha muita fé, mas foi um homem que mentiu e foi covarde. Com medo da própria morte, ele entregou sua mulher para Faraó, dizendo que era sua irmã, correndo grande risco de Faraó a possuir. Mas ele, por medo e covardia, mentiu. Não foi sincero. A mesma coisa aconteceu com o seu filho, fez a mesma coisa com a sua esposa. Nós vemos também, quando o texto fala de Judá e seus irmãos, que pessoas eram essas? Eram pessoas injustas, pessoas amarguradas, pessoas infiéis, porque eles venderam José como escravo. Era esse tipo de pessoa que Deus colocou na genealogia de Jesus. Deus colocou na genealogia de Jesus uma meretriz, uma prostituta chamada Raabe. Tudo bem que nós hoje sabemos que ela é uma ex-prostituta, uma ex-meretriz, mas Deus a colocou na genealogia de Jesus. E agora a coisa começa a ficar mais forte, porque Deus colocou na genealogia de Jesus um homem adúltero, ou um homem que pelo menos cometeu um adultério, um homicídio, que foi Davi. E veja bem, queridos, Deus não fez questão de esconder, Deus fez questão de apontar esse pecado de Davi. Olha o versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Deus fez questão de lembrar quem era o rei Davi. O homem que cometeu adultério com Batseba, esposa de Urias, e ainda cometeu homicídio. Mas Deus não escondeu isso. Ele apontou isso, mas ele foi um Deus misericordioso com Davi e colocou Davi na genealogia de Jesus. Deus colocou na genealogia de Jesus Salomão,
Salomão, ele se relacionou com várias mulheres, e mulheres estrangeiras idólatras, e fez o povo se desviar, e o próprio Salomão se desviou. Agora, um dos casos mais graves aqui, que vai escandalizar os nossos ouvidos, é o caso do rei Manassés, que ele fala no versículo de número 10. Ezequias gerou a Manassés. O que esse rei Manassés fez? O que nós, como igreja, imaginaríamos se um pastor construísse uma imagem de um ídolo e colocasse no púlpito da igreja, para que a igreja adorasse aquela imagem? O que nós pensaríamos de uma situação dessa? Pois esse rei Manassés, ele mandou construir estátuas de ídolos de outros povos, dos filisteus, e colocou no átrio do templo do Senhor. Mas não somente isso, além de ter cometido muita idolatria e feito o povo se desviar, ele consultava as estrelas, ele adorava as estrelas, o exército dos céus. Mas não somente isso, ele praticava feitiçaria, a moderna macumba, né? Hoje nós conhecemos como outro nome, né? Candomblé, outros tipos de movimento religioso. Mas na época era conhecido como feitiçaria. E esse rei, que era para ser um homem de Deus, que foi levantado por Deus para governar o povo e fazer o povo obedecer à lei, estava cometendo idolatria, feitiçaria, consultava os mortos, necromancia. E para piorar a situação, ele sacrificou seus próprios filhos, queimou seus filhos em sacrifício a outros deuses. De maneira que Deus diz, lá em Crônicas, que esse rei fez coisas piores do que qualquer nação ímpia praticou naquela época. A minha pergunta, queridos irmãos, é se nós teríamos coragem de considerar uma pessoa dessa no nosso hall de amigos. Deus colocou essa pessoa na genealogia de Jesus Cristo. E se uma pessoa dessa entra na igreja, uma pessoa que pratica necromancia, feitiçaria, queima seus filhos, sacrifica seus filhos numa idolatria, como será que a igreja receberia essa pessoa? Como será que a igreja recepcionaria, por exemplo, já trazendo para os nossos dias, um homossexual, um travesti? Como a igreja lida com essas questões? Deus é um Deus que quebra barreiras culturais. A graça de Deus quebra barreiras culturais, barreiras étnicas e barreiras morais. É bem verdade que esse mesmo rei Manassés, veja o grau de misericórdia de Deus, ele se arrependeu depois que Deus o castigou, levando ele cativo para a Babilônia. E ele clamou a Deus. Talvez nós, diante de tantos pecados deste homem, nós não exerceríamos misericórdia, mas Deus exerceu misericórdia. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor desse rei. Por muito menos que isso, queridos, nós somos intolerantes uns com os outros e com o pecado do próximo. Por muito menos. E Deus não só foi tolerante, como Ele perdoou o pecado deste homem. Já bastava ter perdoado, já estava bom. Mas Deus colocou o nome dele no rol nobre e majestoso da genealogia de Cristo Jesus. Isso mostra a diferença de nivelamento de tolerância e misericórdia de Deus conosco. O quanto nós estamos distante de sermos parecidos com Ele, no sentido de sermos misericordiosos. Porque nós, o povo de Deus, cristão, protestantes, evangélicos, infelizmente nós temos uma tendência muito forte ao preconceito e à intolerância. E nós precisamos aprender com Deus que não é assim. Queridos, a genealogia de Cristo, ela aponta para uma graça incondicional, uma graça que quebra preconceitos culturais, étnicos e morais. Em primeiro lugar, aponta para uma aliança incondicional. Em segundo lugar, aponta para uma graça incondicional. E por último, em terceiro lugar, aponta para uma promessa incondicional. Quando nós percebemos no capítulo 1, versículo 1,
que ele fala de Abraão e de Davi, isso já deixa implícito as promessas que Deus fez para esses dois homens. Mas nós podemos ir mais atrás e ver as promessas que Deus fez através de Moisés, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que do descendente da mulher haveria de vir uma semente que iria pisar a cabeça de Satanás. E Deus cumpriu essa promessa. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus fiel à sua palavra, às suas promessas. Deus tem promessa para nós. Talvez neste momento algumas igrejas por aí estejam pregando sobre as promessas de Deus. Umas promessas que são descritas em Deuteronômio, por exemplo, onde Deus fala que o povo que fosse fiel a Deus não seria mais cauda, passaria a ser cabeça, herdaria o melhor desta terra. Talvez muitas igrejas por aí estejam pregando neste momento que se formos fiéis a Deus, se o povo for fiel, Deus vai cumprir as promessas e fazer a pessoa ter sucesso na vida. Se nós formos fiéis, Deus vai fazer nossos caminhos prosperar. Será que eles estão errados realmente? A minha pergunta é, será que os neopentecostais estão errados em dizer que se formos fiéis, Deus vai nos fazer prosperar? Será que nós reformados estamos enxergando de uma forma errada, com uma hermenêutica distorcida o texto de Deuteronômio que fala que se obedecerdes os meus mandamentos, comereis o melhor desta terra, sereis abençoado ao entrar, ao sair, todos os inimigos fugirão de vós, vocês serão uma nação bendita e abençoada e forte. Queridos, eu digo para vocês que em alguma medida eles estão corretos na sua hermenêutica. Em que medida? No sentido de que Deus não mentiu. Se nós formos fiéis, Ele vai nos abençoar e vai nos prosperar. Todavia, se nós formos infiéis, se nós não obedecermos os seus mandamentos, Ele vai nos castigar com todas aquelas maldições que estão descritas em Deuteronômio. O grande problema é que ninguém é fiel à altura daquilo que Deus exige. Então nós seríamos todos malditos, porque nós nunca iremos obedecer todos os mandamentos de Deus. E por outro lado, nós nunca seríamos benditos e alcançaríamos as promessas de Deus. Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo, que é o que está descrito no versículo de número 18, o nascimento de Jesus Cristo, este Jesus cumpriu todas as exigências da lei, todas, e portanto nós, a igreja, os crentes, podemos desfrutar de todas aquelas promessas de prosperidade, seja material ou espiritual, de bênçãos. Mas antes que você me crucifique e me considere um neopentecostal, porque eu não sou, graças a Deus, eu vou te dizer que Deus vai cumprir as suas promessas. Nós seremos uma nação abençoada e próspera. Todos os nossos inimigos serão derrotados, mas não agora, na volta de Cristo. E você lê Apocalipse 21 e 20, e você percebe o cumprimento das promessas. Porque no novo céu e nova terra não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nem choro, nem luto. O que é isso? Senão o cumprimento de Deuteronômio, que fala que nós seremos uma família abençoada, que nós comeremos o melhor desta terra. Deus cumprirá a sua promessa, não por causa da nossa obediência, por causa da obediência de Cristo, mas não agora. Ele não vai cumprir a sua promessa agora, mas na volta de Cristo. Lembremos das águas amargas de Mara, para encerrar. Aquelas águas foi um evento que aconteceu de verdade, histórico, em que o povo não tinha água doce, as águas eram amargas e o povo murmurou. Em seguida, Deus fez aquele povo encontrar 12 fontes de água doce, 12 fontes, um número que é simbólico na Bíblia, e 70 palmeiras. Isso significa que antes de passar pelas águas, antes de alcançar as 12 fontes de água doce e as 70 palmeiras, eles tiveram que passar pelas águas amargas. Antes de Deus concretizar suas promessas dele em nossas vidas, na vinda de Cristo, primeiro nós temos que passar por essas águas amargas que este mundo
Por isso Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas Ele vai cumprir suas promessas, porque Ele é fiel. Queridos, é aí onde os neopentecostais erram. Eles acham que essas promessas é para hoje, mas não é para hoje. É para o futuro. E onde eles erram também é achando que depende da nossa obediência. Não depende da nossa obediência, mas de Cristo. Por isso que nós já alcançamos todas as bênçãos espirituais. O que a genealogia de Cristo nos ensina acerca do pacto? Aponta para uma aliança incondicional, aponta para uma graça incondicional que quebra barreiras e aponta para uma promessa incondicional. Que essas palavras, queridos, possam surtir efeito em nossos corações e possa dar fruto em nossos corações, para que nós cresçamos no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.